O nome científico da cabra é Cabra ergagrus hircus. Seu tamanho vai de 41 a 58 centímetros, seu peso de 20 a 140 quilos. A duração média da sua gestação é de 150 dias e a duração do ciclo estral é de 20 a 21 dias. A duração do cio, de 1 a 4 dias. Ao nascer, os caprinos são denominados cabriteiros. Entre a fase de lactação e maturidade sexual são denominados cabritos. As cabras vivem em torno de 20 anos, são ruminantes e são animais herbívoros. A cabra fornece carne, corno e leite, às vezes também fornece estrume e lã, e emitem um som chamado balido. Tanto o bode quanto a cabra podem possuir barbas e cornos. Os chifres dos bodes são erguidos, podem ser retos ou curvados nas pontas. Já os das cabras são mais finos e erguem-se verticalmente. O cabrito é um dos menores ruminantes domesticados. Os caprinos possuem pelo curto, liso e possuem a cauda levantada. As cabras são ungulados ruminantes, possuem um estômago de 4 câmaras. As fêmeas têm um umberê constituído de 2 tetas. Exemplos de raças caprinas. A anglo-nubiana possui uma boa quantidade de gordura no leite e possui pouca gordura na carne, tornando sua carne dura e menos apreciável. A Boer é uma raça popular para a produção de carne. A Saanen é uma cabra leiteira altamente produtiva. Economia caprina. Os caprinos são mais eficientes como produtores de leite do que de carne, gerando riqueza mais rápida em comparação a outras atividades pecuárias. Embora a produção de leite de cabra seja uma atividade antiga no Nordeste brasileiro, ainda é ineficiente em criações especializadas, mas alguns criadores apostam no negócio para gerar lucros. As criações especializadas em cabra leiteira no Brasil vêm aumentando consideravelmente, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. Há um mercado diversificado para o leite de cabra. Na gastronomia, usa-se largamente nas confecções de pratos e molhos, bem como a produção de derivados, como queijos, iogurtes e outros laticínios. A criação de cabra leiteira no Brasil se iniciou na década de 1970, concentrado na região Nordeste. A criação de cabras se tornou boa opção como uma das melhores fontes de proteína animal. A criação está ligada ao homem desde o início da civilização, fornecendo leite, carne e pele. A região Nordeste tem sua produção destinada para a comercialização do leite, voltado principalmente para programas de distribuição de alimento. A região Sudeste concentra a maior produção de derivados do leite. O setor agropecuário leiteiro passa por um desafio financeiro. No entanto, o custo de produção de leite de cabra pode ser alterado por diversos fatores internos e externos. No Brasil, é baixo o número de caprinocultores que armazenam os dados de criação de cabras. A atividade caprina leiteira necessita de acompanhamento dos custos e da rentabilidade. Comercialização. A comercialização é o grande desafio da caprinocultura leiteira, estando o resultado da atividade sempre condicionado à aceitação e ao preço dos produtos em nível de mercado, superando o contínuo desafio de conquistar novos mercados para o leite de cabra e seus derivados. A caprinocultura leiteira tem ampliado de forma bastante expressiva sua participação no cenário agropecuário brasileiro. A cabra é a terceira espécie de produtora de leite em volume de produção mundial. O Brasil detém um rebanho caprino de aproximadamente 10,5 milhões de cabeças e produz anualmente 135 milhões de litros de leite de cabra. O Brasil é o 11º maior rebanho caprino do mundo, tendo a maior parte do rebanho concentrada na região Nordeste, que acumula mais de 90% do efetivo caprino do país. Linfadenite caseosa, ou mal do caroço, é causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis. Manifesta-se pelo aparecimento de abscessos junto aos gânglios superficiais. A penetração da bactéria se dá através de ferimentos, arranhaduras ou mesmo da pele intacta. Também pode ocorrer penetração da bactéria através da via respiratória, digestiva, genital e cordão umbilical. Os abscessos localizam-se com maior frequência nos gânglios periescapulares e parotídeos, seguidos pelos gânglios pré-curais. A doença pode ocasionalmente encontrar-se nos órgãos ou linfonodos internos. Não existe medicação específica. O melhor tratamento da linfadenite é o cirúrgico. A ferida deve ser protegida das moscas com a aplicação de repelentes diariamente até a cicatrização. Animais com reincidência de abscessos devem ser eliminados do rebanho.
pododermatite, conhecida como frieira, é uma enfermidade localizada principalmente na junção da pele com o casco, tendo como causa traumatismos ou umidade excessiva. É muito frequente nos caprinos, principalmente nos meses chuvosos, quando os animais são mantidos em áreas úmidas. O principal agente causador da doença é a bactéria Bacteroides nodosus. O sintoma mais evidente é a manqueira, que logo chama a atenção dos criadores. Observa-se uma inflamação na parte inferior do casco que se estende até as unhas, com grande sensibilidade, exudação fétida, ulceração e necrose. Em muitos casos pode haver até queda do casco. Com a evolução da doença, os animais têm dificuldade de se locomover, permanecendo quase sempre deitados, se alimentando mal, emagrecendo e podem até morrer. Para prevenir a frieira, deve-se observar o crescimento dos cascos e apará-los quando julgar necessário, e manter os animais em abrigos secos e higiênicos. A listeriose é uma meningoencefalite aguda causada pela bactéria Listeria monocytogenes. A forma neurológica, que se manifesta clinicamente com sinais unilaterais de alterações no tronco encefálico devido a microabscessos, tem sido frequentemente diagnosticada em caprinos e ovinos no semiárido paraibano. Geralmente acomete animais isolados, mas às vezes pode acometer vários membros do rebanho. A bactéria pode ser encontrada no solo, água, cama, silagem, pastagens, comedouros e sistema digestório de ruminantes, sendo contaminante comum das fezes ou vegetação putrefata. O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, que incluem febre, anorexia, depressão e andar em círculos. Em casos não tratados, a taxa de mortalidade é de 100% e a recuperação é possível se o tratamento for iniciado precocemente. A paratuberculose é uma enfermidade infecciosa crônica, incurável, causada pela bactéria Mycobacterium avium, subespécie da paratuberculose. O sinal clínico nos ovinos e caprinos mais consistente é a perda de peso crônica. É uma doença importante pelas perdas principalmente subclínicas que causa e pelo seu envolvimento com uma doença granulomatosa entérica de humanos, conhecida como doença de Crohn. A melhor forma de fazer o diagnóstico é pela necropsia. A principal lesão é o engrossamento das paredes do intestino delgado e grosso. A paratuberculose não tem tratamento efetivo, então sua prevenção e controle são fundamentais. Mastite. É uma inflamação total ou parcial do úbere. Apresenta as formas aguda, subaguda ou crônica. São causas predisponentes à alta atividade do úbere, à retenção do leite, ferimentos externos e à falta de higiene. Os germes mais frequentes são Staphylococcus aureus, Streptococcus calactais, Streptococcus uberis, Corynebacterium, Pigenes, Pseudomonas e os coliformes. Os micróbios penetram no úberis através das feridas ou dos orifícios da teta. O animal apresenta febre e em seguida a parte do úbere mostra-se com um edema dolorido e endurecido e o leite apresenta-se seroso. Artrite encefalítica caprina viral. Forma nervosa. Cabritos entre 2 a 5 meses. Ataxia, paresia e paralisia, incoordenação motora, torcicolo, movimentos de pedalagem. Forma articular. Aproximadamente 10 a 25% dos caprinos com idade superior a 11 meses desenvolvem artrite ou poliartrite, evoluindo de forma crônica. Forma mastítica. Inflamação no úbere, normalmente unilateral, dando aspecto de úbere endurecido. Forma pneumônica. Os animais apresentam tosse, dificuldade respiratória, taquipneia e crepitação pulmonar. Uma das características é o emagrecimento progressivo. Manejo preventivo e controle. Detectar precocemente os animais infectados, avaliar a presença de animais portadores assintomáticos, detectar soroconversão lenta dos animais, notar a baixa produção de anticorpos e disseminação ampla rápida em rebanhos leiteiros, não introduzir animais sem a devida sorologia, realizar a avaliação clínica e sorológica do rebanho anualmente. Raiva. Doença neurológica que acomete animais e seres humanos. O vírus da raiva causa encefalite não supurativa. Quando um portador do vírus morde ou contamina através da saliva uma ferida, acontece a transmissão da doença. Alguns sinais que levam ao diagnóstico são incoordenação nos membros posteriores, evoluindo para paralisia, decúbito external e lateral, movimento de pedalagem, posição anormal causada por fortes espasmos musculares, dificuldade durante a deglutição e salivação. Para evitar a doença, os animais devem ser vacinados anualmente a partir dos 3 meses de vida. Maed Visna. Trata-se de uma doença crônica que atinge pulmões e sistema nervoso central.
Os sinais clínicos são dificuldade respiratória, emagrecimento progressivo, debilidade. Pode apresentar forma nervosa, paralítica e vir a óbito. A doença é controlada com identificação e eliminação de animais, com sorologia positiva. Não existem vacinas e tratamentos. O colostro é a principal via de transmissão. Então, recomenda-se isolamento e alimentação artificial quando a mãe é positiva. A importação dos animais deve ocorrer de áreas livres, com teste sorológico e ou reação em cadeia de polimerase negativas do rebanho obrigatório. Febre aftosa. Os sinais clínicos são febre, severa laminite, manqueira, tendência a não querer levantar, maior mortalidade nos animais jovens, vesículas na boca e nas patas. Tratamento: total desinfecção do local, fervura ou pasteurização do leite para o consumo, tratamento com tônicos cardíacos em animais com muita fraqueza. No Brasil, a prevenção é feita através da vacina obrigatória de 6 em 6 meses a partir do 3º mês de vida do animal. Ectoparasitose e sarnas são enfermidades causadas por várias espécies de ácaro. Alimentam-se de sangue, linfa e células epiteliais vivas e mortas. A sarna pserótica e a sarna demodécica, mais conhecida como bexiga no Nordeste. A doença se manifesta pela presença de nódulos e pústulas na pele. Nestes locais são formados numerosos e pequenos orifícios e placas esbranquiçadas que danificam a pele. A doença se transmite pelo contato de um animal a outro. Miases bichírias são causadas por larvas de moscas conhecidas como os varejeiras. São comuns em região de clima quente. A mais importante produtora de miase é a mosca cochiliomia, de coloração verde metálica. Os animais com miases apresentam inapetência, inquietação e emagrecimento. Se não forem tratados, podem morrer. As miases devem ser tratadas com substância larvicida, limpeza das feridas, retirada das larvas e aplicação de repelentes e cicatrizantes no local afetado. Fungos, rinite micótica. É uma doença granulomatosa causada por fungos saprófitos, encontrados no solo e na água. Há duas formas clínicas, a pitiose rinofacial e a conidibiobulomicose. Os animais apresentam dificuldade respiratória, febre, corrimento nasal, seroso mucoso, podendo progredir para o hemorrágico. No tratamento da conidibiobulomicose, a letalidade é de 100% e o tratamento da pitiose pode ser eficiente. Aspergillus fumigatus. Doenças causadas por fungos rifomicentes. Provoca aborto em até 30% do rebanho. Aspergilose, micose produzida por diversos fungos rifomicentes. Afeta o aparelho respiratório, o útero em gestação e raramente o aparelho digestivo. Os achados clínicos foram pneumonia crônica subaguda ou aguda. Todas as formas são fatais. No tratamento das micoses sistêmicas são utilizadas principalmente anfotericina e anistatina. Prototecose em caprinos. É causada por uma alga pertencente ao reino Prototeca, presente em locais úmidos e ricos em matéria orgânica. As condições epidemiológicas da doença não são conhecidas. Os sinais clínicos são perda progressiva de peso e acentuada dificuldade respiratória. A doença é uma infecção crônica lentamente progressiva. A enfermidade não responde ao tratamento com antibióticos ou antifúngicos. A toxoplasmose é uma doença contagiosa que acomete todas as espécies, inclusive o homem. Clinicamente se manifesta sobretudo por abortos e parição de natimortos em cabras. Em outras espécies, observa-se encefalite, pneumonia e mortalidade de recém-nascidos. O agente etiológico é o Toxoplasma gondii, é o único protozoário relacionado ao aborto. É um parasita intracelular que ataca a maioria dos órgãos. Após invadir a célula, o parasita se multiplica por fim e se sobrecarrega e se destrói. Os toxoplasmas liberados alcançam outros órgãos por meio da corrente sanguínea. A infecção está associada à população felina, considerada responsável pela disseminação da enfermidade por contaminação fecal. Os testes sorológicos, em geral, são utilizados para determinar se há presença de toxoplasmose. Exames histológicos da placenta, tecidos fetais e cérebro também são peças fundamentais para o diagnóstico. Os animais que sofreram infecção natural tornam-se imunes ao protozoário. Ainda não existe uma vacina disponível no Brasil para que possa ter e obter o controle da doença. Devemos evitar a aproximação de gatos com animais pecuários.
A cianurose é uma doença causada pela invasão do encéfalo e da medula espinhal pelos estágios intermediários da Taenia multiceps, como o coenurus cerebralis, que é o estágio intermediário da taínia. Quando adulta, elimina os proglótis através das fezes de cães, contaminando pastagens, aquadas e outros locais. Em surtos agudos causados pela migração dos estágios larvares imaturos, os animais apresentam graus variados de cegueira, ataxia, tremores musculares, excitabilidade e colapso. A morte geralmente ocorre após a evolução longa de muitos meses. Exames radiológicos auxiliam na definição da localização do cisto, especialmente se houver perspectiva de uma intervenção cirúrgica. O diagnóstico é realizado através dos sintomas: andar em círculos, amolecimento do osso craniano ou também levar em conta doenças que causem lesões compreensivas na cavidade craniana e na medula espinhal, incluindo abscessos, tumores e hemorragia. Não devemos alimentar cães com carcaças de animais e recomenda o tratamento sistemático de cães com vermífugos e amplo espectro. A hemeriose é uma doença causada por protozoários pertencentes a diversas espécies do gênero Elimeria. Os animais infectados eliminam oócitos juntamente com as fezes. Os caprinos se infectam através de ingestão de água e alimentos contaminados. Os cabritos infectados apresentam diarreia, perda de peso, falta de apetite, crescimento de retardo, enfraquecimento e, às vezes, a morte. As medidas de manejo são extremamente importantes no controle da doença, como, por exemplo, fazer higiene nos alojamentos, comedouros e bebedouros, evitar passos úmidos e com alta densidade de animais. Os animais jovens devem ser mantidos isolados dos velhos, pois estes são os portadores da enfermidade e se constituem em fontes de infecção para os jovens. Sempre que possível, os animais doentes devem ser tratados individualmente. São recomendados medicamentos à base de sulfas, por via oral durante 2 a 3 dias.